Olá! Em 2008, um documento com apenas 9 páginas, publicado por uma figura anónima, basicamente virou o mundo da tecnologia e das finanças de cabeça para baixo. Hoje vamos mergulhar a fundo no white paper original do Bitcoin, o famoso Sistema de Dinheiro Eletrónico Peer-to-Peer, e desvendar a ideia revolucionária que deu início a tudo isto. Bem, a nossa viagem vai ser a seguinte. Primeiro, vamos entender o problema que o Bitcoin se propôs a resolver, que é a base de tudo. Depois, vamos construir a solução, peça por peça. Vamos ver o que é, afinal, uma moeda digital, como funciona a tal de prova de trabalho, como a rede toda opera e, claro, o que motiva as pessoas a fazer parte disto. Então, a primeira peça do quebra-cabeças é o problema da confiança. Parem para pensar. Sempre que fazemos uma compra online, há um intermediário, certo? Um banco, uma operadora de cartão, alguém em quem temos de confiar. O que o white paper argumenta é que essa dependência de terceiros cria fragilidades e custos que talvez não sejam necessários. E tudo começa com esta pergunta, que parece simples, mas é demolidora. Por que é que precisamos de um banco para mediar os nossos pagamentos na internet? Questionar isto, que era a base de todo o comércio eletrónico, foi o que abriu a porta para uma forma completamente diferente de pensar. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado temos um modelo tradicional, custos de mediação, a possibilidade de transações serem revertidas, o que é um pesadelo para os vendedores, e a fraude como um problema constante. Do outro lado, a proposta do paper, um sistema baseado em prova matemática, criptografia, as transações são finais e a figura do intermediário de confiança simplesmente desaparece. E é aqui que está a grande sacada. A visão é criar um sistema que permita a duas pessoas transacionar diretamente uma com a outra, sem mais ninguém pelo meio. É como dar uma nota de dinheiro a alguém, mas pela internet. A ideia é substituir a confiança em instituições por prova matemática pura e dura. Ok, entendido o problema, vamos para a segunda parte. Como é que se define uma moeda que só existe no mundo digital? Como é que se prova que algo digital é nosso sem uma entidade central, um banco, para validar isso? A resposta é de uma elegância incrível. Uma moeda não é um fecheiro que se envia de um lado para o outro. Não. Uma moeda é definida como um histórico, uma cadeia de propriedade. Cada vez que a moeda troca de mãos, uma nova assinatura digital é adicionada a essa cadeia, criando um rastro público e verificável. Vamos imaginar o processo. O primeiro dono quer passar a moeda para o segundo. O que ele faz? Assina digitalmente uma mensagem que basicamente diz: estou a transferir esta moeda para a chave pública do segundo dono. Essa assinatura é o primeiro elo da corrente. Depois, quando o segundo dono quiser passá-la ao terceiro, ele faz exatamente o mesmo, adiciona a sua própria assinatura digital à cadeia. Agora, qualquer pessoa no mundo pode olhar para esta cadeia de assinaturas e verificar todo o percurso da moeda desde o início. E aqui chegamos ao problema fundamental de qualquer dinheiro digital, o famoso gasto duplo. Se tudo é digital, o que impede o segundo dono de copiar a informação e enviá-la para o dono 3 e também para o dono 4 ao mesmo tempo? Como é que a rede sabe qual das transações é a verdadeira? A solução proposta é radical. Transparência total. Todas as transações são anunciadas publicamente para toda a gente na rede. O grande desafio, então, passa a ser outro. Como fazer com que toda a gente concorde numa única versão da história, num único registro, onde a primeira transação a ser registada é a que vale. E isto leva-nos à parte, para mim, mais genial de todo o sistema. Como é que uma rede de computadores, sem um chefe, sem uma autoridade central, chega a um consenso sobre a ordem dos acontecimentos? A resposta tem um nome: prova de trabalho. O processo começa com algo que o paper chama de servidor de timestamp distribuído. É mais fácil pensar nisto como um cartório digital público. Pega num monte de transações, junta-as num bloco, cria uma impressão digital única para esse bloco, isso é o hash, e depois liga-o ao bloco anterior. O resultado? Uma cadeia de blocos, a famosa blockchain. Ok, mas como proteger essa cadeia? É aí que entra a prova de trabalho. Para adicionar um novo bloco, não basta querer, é preciso gastar poder computacional, resolver um problema matemático difícil que exige tempo e energia. Isto torna a criação de blocos um processo caro e competitivo. E esta citação do próprio Satoshi Nakamoto resume a ideia de forma brilhante. Neste sistema, a forma de votar, de ter uma palavra a dizer sobre o estado da rede, não depende de quem se é, mas do poder de processamento que se contribui. Mais poder de CPU, mais votos. E isto leva-nos à regra de ouro de todo o sistema. A versão oficial da história é sempre a cadeia mais longa. E porquê?
Simples, porque a cadeia mais longa é aquela em que foi investida a maior quantidade de prova de trabalho, o que significa que tem o apoio da maioria do poder computacional da rede. Certo, já vimos a teoria, agora vamos juntar todas as peças e ver como é que esta rede funciona na prática, passo a passo. É um ciclo constante e autorregulado. Primeiro, as novas transações são anunciadas a todos. Cada computador na rede, ou nó, junta essas transações num bloco. Aí começa a corrida. Todos tentam resolver o problema matemático para validar o seu bloco. O primeiro a conseguir anuncia a sua vitória e transmite o bloco para toda a rede. Os outros nós verificam se está tudo correto, se as transações são válidas. Se estiver, adicionam esse bloco à sua cadeia e começam imediatamente a trabalhar no próximo. Ok, mas fica a pergunta. Por que é que alguém iria dedicar o seu computador, o seu tempo e a sua eletricidade para participar nisto tudo? É aqui que entram os incentivos, que são absolutamente cruciais para o sistema funcionar. A beleza do sistema está aqui. Quem consegue criar um bloco novo é recompensado de duas formas. Recebe moedas novinhas em folha, criadas do nada, e fica também com as pequenas taxas de transação. Isto cria um alinhamento de interesses perfeito. Torna-se muito mais rentável jogar pelas regras e ajudar a manter a rede segura do que tentar atacá-la. Afinal, porque minar um sistema que está a pagar-lhe e onde tem a sua própria riqueza investida. E a questão da privacidade. Se todas as transações são públicas, onde fica a privacidade? Bem, a privacidade aqui vem do pseudonimato. As chaves públicas, que são como os números de conta, não estão diretamente ligadas a identidades do mundo real. É como se a Bolsa de Valores publicasse todas as transações, mas em vez de nomes, usasse códigos anónimos. O fluxo de dinheiro é público, mas quem está por trás das transações não é. E a segurança disto tudo? Bem, a matemática não engana. O próprio paper faz os cálculos. Vamos imaginar um atacante que controla 30% do poder da rede. Se ele tentar reescrever a história depois de 5 blocos terem sido adicionados, ele ainda tem quase 18% de chance de sucesso. Mas reparem como essa probabilidade cai a pique. Depois de 10 blocos, já é só 4%. E depois de 24 blocos, a chance dele conseguir é inferior a 0,1%. É praticamente impossível. E na conclusão, o paper resume tudo na perfeição. Foi proposto um sistema para transações eletrónicas que não depende de confiança. É um sistema robusto, onde os participantes votam com o seu poder de processamento e esse voto coletivo cria uma história segura e imutável. E isto deixa-nos com uma última reflexão, que vai muito para além do dinheiro. O que este documento propôs não foi apenas uma nova moeda, foi uma nova forma de criar consenso, uma nova forma de registar a verdade sem depender de uma autoridade central. E a pergunta que fica no ar é se a confiança pode ser substituída por prova matemática no dinheiro, em que outras áreas da nossa sociedade esta ideia revolucionária poderia ser aplicada.